Pessoal, Sobretudo Podcast, eu sou Carlos Japa, né? E esse programa hoje recebe um amigo, né? Um pernambucano maravilhoso que eu tenho orgulho e tenho a honra de trazer, né? É uma vitória para a gente ele estar aqui, né? O meu amigo Jacques Ribeiboim, historiador, economista, né? Analista social, né? Autor, membro da Academia Pernambucana de Letras, nada menos merecido, né? Extremamente importante para a cultura de Pernambuco, mas eu não tenho capacidade de listar o currículo desse amigo maravilhoso, então eu vou dizer para ele: Jacques Ribeiboim, diga-nos, tente dizer, se possível né? Quem é Jacques de Ribeiboim, o que ele faz hoje, né? Quais são suas paixões? Escreva um pouco do que você é para a gente, porque é enriquecedor, e parabéns pelo pernambucano que você é. Obrigado, Japa. Mas antes de mais nada, dizer que a honra, o orgulho, a satisfação é do meu lado. É do meu lado em atender um chamado, um convite de uma pessoa tão especial. Não é? Você é daqueles, não é, pernambucanos que vibram com as conquistas do Estado, que vibram com a nossa história, que vibram com o nosso folclore, com a riqueza cultural, não é, que encerra em Pernambuco e no Nordeste, que se encerra em Pernambuco e no Nordeste de uma forma geral. Agora, para me definir, eu gosto de me definir como você, como professor. Somos professores, é uma profissão que nos dá também, não é, uma grande honra, né, de pegar essa moçada e compartilhar um pouco do que nós sabemos e também aprendermos, né, muito com eles, e nessa troca a gente tentar melhorar a nossa sociedade. Então eu vou me definir dessa forma: professor. Tá? Eu ensino na Universidade Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, na cadeira de Economia. Já transitou por várias cadeiras, né, Jacques? Eu já dei algumas disciplinas, mas sempre na Rural eu estou já há 20 anos no curso de Economia, então eu dei algumas disciplinas, mas geralmente orbitando entre as disciplinas de Economia Ambiental, Economia Pesqueira, Economia Internacional, Microeconomia. São as disciplinas que eu costumo lecionar nessa instituição. Ô Jacques, por falar nisso, como que você está vendo a universidade hoje? Como função social, como formadora? Olha, como é que você, qual o cenário que você tracejaria hoje para essa realidade do mundo hoje? Eu entendo, Japa. Eu acho difícil a gente falar da universidade num contexto, digamos assim, único, porque há uma diversidade tão grande. Você tem, por exemplo, a universidade pública, a universidade privada. Dentro das universidades, da universidade pública, você tem diversas áreas, né, cada qual com suas características. Tem também um contexto, digamos, internacional, o que é que significaria a universidade de parâmetros, digamos, globais. Então, assim, vamos, para a gente ficar em Pernambuco, tá bom? Ou no Brasil, mas principalmente Pernambuco e na nossa região Nordeste, eu diria que a universidade continua sendo um centro de formação de excelência profissional e, sim, um centro de levantamento e debate de ideias. É claro que há exageros de lado a lado, né, principalmente em centros assim mais vocacionados ao debate político, centros de ciências sociais, história, humanas, né, geralmente o pessoal tem um grau de politização maior e, eventualmente, há, sim, exageros no sentido de radicalização de posições e intolerância para se escutar, né, o outro lado. Então a gente tem visto aqui e ali, dentro das universidades, uma radicalização de posições, o que não é bom para o ambiente acadêmico, tampouco para o ambiente político de nosso Estado. Eu acho que debate, conversa, troca de ideias e, acima de tudo, tolerância e respeito pela posição do outro é o caminho de se chegar realmente a um consenso. Eu não digo consenso, mas assim, a melhor forma de entender de que nós estamos precisando, né, em termos da nossa sociedade, que está, de fato, precisando de muita coisa. Entendo. Ô Jacques, fala um pouco aí. Você ascendeu
e isso é uma coisa muito merecida, na minha opinião, a Academia Pernambucana de Letras. Fala um pouco, tu acreditas? Eu morro de curiosidade. O ritual, né? O que é ser um membro da Academia Pernambucana de Letras? É uma pergunta bacana essa aí, eu não sei nem por onde começar, assim, mas minha atividade, né, dentro do setor livreiro, de uma forma geral, né, não só especificamente, digamos, como na área de criação literária, mas também na parte de organização dos mercados livreiros, que aqui em Pernambuco teve períodos, né, que passou por grande dificuldade, agora também vem passando por dificuldade, embora por um contexto mais amplo, que é a substituição do livro impresso, né, pelo livro digital. Mas assim, houve uma época, para você ter uma ideia, no final da década de 90, em que as livrarias em Pernambuco não vendiam mais os livros pernambucanos. Sério? Sério, isso aconteceu. Ô Jackson, e que motivação? A turbulência do mercado lá do Sudeste, né, que entra com tudo, né, essas grandes livrarias, essas grandes cadeias, geralmente elas se congeminam, digamos assim, com as próprias editoras, ou se fundem e acabam priorizando, né, aquela produção deles lá no Sudeste. Claro, tudo é Brasil, mas as regiões têm sua dimensão. Especificidades. Então, naquele momento, no final da década de 90, em princípio dos anos 2000, eu comecei a frequentar muito o ambiente literário e das academias. Né? Então, a Academia Pernambucana sempre foi um núcleo de excelência. Em termos, tem um pessoal lá extraordinário. E eu via, né, a Academia Pernambucana como algo muito distante, inatingível. Então a coisa acontece quase que naturalmente, né? Você vai produzindo, vai escrevendo, vai, digamos assim, constituindo um volume em termos de obra produzida e num determinado momento você tem que se candidatar, né, que é a parte mais difícil. A academia é formada por 40 membros. E, infelizmente, uma vaga só aparece quando alguém... É vitalício, né? É vitalício. É vitalício. Quando alguém parte, então surge uma vaga. Você assumiu a cadeira de quem? Eu assumi a cadeira de um amigo, mas mestre extraordinário, chamado Zé Luiz Mota Menezes, que trabalhou muito com a história de Pernambuco, com a história do Nordeste, história dos judeus de Pernambuco também, o período holandês. Ele era arquiteto de formação. E também foi presidente do Instituto Arqueológico, Zé Luiz Mota Menezes. A gente lá no Instituto Arqueológico, ao qual eu pertenço, e é outra instituição que não dá para deixar de citar lá. Não é? Nós temos Pernambuco, tem duas. Aliás, olha, vê bem, você falou no Instituto Arqueológico e me aguçou uma conversa de bastidor que a gente estava tendo. Depois você vai citar para a gente aí algumas relíquias que o povo pernambucano não sabe sequer que existem. Então, o Museu Arqueológico deve ter aí uma área de visitação, horário, né? E assim, eu entendo que todo mundo tem que ter acesso a isso, porque nem eu que eu estou preocupado o tempo todo com isso. A cultura pernambucana toma a minha vida e é prazeroso isso. Eu sabia que existiam tais itens e numa conversa de bastidor eu quero que você deixe aqui, né? Porque é impressionante. Eu me espantei. Que o Museu do Instituto Arqueológico, né? Instituto Arqueológico Histórico Geográfico Pernambucano, fundado em 1862. Veja, uma instituição mais que sesquicentenária. Tá? Tem mais de um século e meio. Ela já há muitos e muitos anos está na Rua do Hospício, ali perto, imediações do Teatro do Parque, não é? Na Rua do Hospício, um casarão bonito, grande. E ali dentro você tem coisas extraordinárias, mas você ficou impressionado quando eu disse que está a escrivaninha onde foi comutada a pena do Frei Caneca, não é? Do enforcamento para o arcabuzamento, né? O fuzilamento. E a bandeira, não é? Original, que foi empunhada pelos revoltosos na Revolução Pernambucana de 17. A gente, para você ter uma ideia, a gente guardou o crânio do padre João Ribeiro durante muitos anos, né, porque quando a Revolução foi vencida e os principais líderes foram cruelmente executados, o padre João Ribeiro se antecipou, ele não aceitava ser morto.
ele entendeu que havia uma derrota iminente, ele se suicidou. De modo que, quando, né, os militares enviados pelo rei, né, naquela época ainda era reinado. Eu li que ele era o mentor intelectual. Um mentor intelectual. Ele era fantástico. A gente poderia tirar Passar um dia. outro programa só para ele. Padre João Ribeiro, e o pessoal conhece pouco, né? Se você perguntar a algumas pessoas, assim, essa moçada talvez não tenha... O Caneca ficou bem mais... O Caneca se projeta mais na Revolução de 1824, né? 7 anos depois, embora tenha participado também da 17. Né? Mas assim, o padre João Ribeiro foi, digamos assim, talvez um dos grandes protagonistas em termos, inclusive, de ação, mas principalmente em termos de ideias. Era um Pegou, comandou. Os padres, a gente diz que a Revolução 17 era a Revolução dos padres. Né? Os padres estavam em toda nessa época. Os padres eram bravos. Eu vi isso em 1817, 24 em ambas. No Pernambuco em Chamas, eu vi essa fonte e essa citação. E vi, no próprio 1817, né, o livro intitulado, eu vi também essa citação, como Revolução dos Padres. O pessoal costuma até para dizer que, né, porque é um ciclo revolucionário, para usar inclusive uma ideia em um termo do Evaldo Cabral de Melo, nosso grande historiador pernambucano que está na Academia Brasileira de Letras. Evaldo Cabral, ele considera não uma revolução, duas ou três, mas todo um ciclo revolucionário, como se fosse um contínuo de insatisfação, né, muito parecido com a ideia de Rubensbauer para as duas guerras, né? Ele diz que é uma guerra só. Pronto, assim, né? Bem parecido. E de fato a gente teve... Se olhar direitinho, né? Só que assim, no meio de uma e de outra teve um fato novo, que foi a independência do Brasil em 1822. Quer dizer, entre 17, quando tínhamos um rei, Dom João VI, e 1824, quando já era o imperador Pedro I, né, nós tivemos esse desligamento de Portugal, e Pernambuco ficou desligado de Portugal porque mandou todo o comando português para fora do estado em 1821, na Convenção de Beberibe, aqui no caminho para Olinda, Paulista, aquela área de lá, né, em Beberibe. Então, Pernambuco tinha, né, teve a 17, teve de 21, teve a de 24, e talvez tenha começado a partir de 1801 ou até antes, né, o Areópago de Itambé e toda aquela movimentação que a gente costuma dizer, a movimentação goiana. Eu quero destacar que os goianos também, importante, né? Os padres e os goianos comandaram, né, e acertadamente, porque buscavam ideias republicanas. E foi fonte de refúgio, né? Alguns exércitos se refugiaram lá e tinham como... O Goiânia era um foco importante e um foco à frente de sua época, né? Mas assim, para a gente retomar, o Instituto Arqueológico Histórico Geográfico Pernambucano, de 1862, está na Rua do Hospício e mantém um museu aberto constantemente, em horário comercial. Qualquer pessoa pode ir. A entrada é um preço simbólico. Riqueza, né, tem painéis votivos referentes à expulsão dos holandeses, aqueles painéis fantásticos, retrato de Maurício de Nassau, que você só encontra em livro texto. Olha, você tem muito aluno, né, os alunos se preparando aí para o Enem, e sempre encontram lá a imagem de Maurício Nassau. Se olharem direitinho na legenda, a fonte é do Instituto Arqueológico, é lá onde está o original. Então, assim, vocês, né, o visitante encontraria muita coisa interessante. E na Academia Pernambucana de Letras, para a qual honrosamente fui eleito recentemente, também há um museu aberto à visitação, né, o Casarão do Barão, e esse acervo da Academia Pernambucana de Letras é muito importante em termos de coleção pictórica, né? Os livros dos acadêmicos, todos, desde a fundação também. A Academia Pernambucana não é tão antiga quanto o Instituto Arqueológico, mas tem quilômetro rodado. É de 1901 e foi uma das primeiras do Brasil, né? A terceira. Uma pergunta, Jackson. Como que a academia poderia, na sua opinião, é claro, se aproximar mais da sociedade? A sua pergunta é excelente. E eu queria destacar o seguinte. Primeiro, ela tem se aproximado. Se a gente observar, não é, as últimas direções da academia, digamos, de pelo menos 20 anos para cá, paulatinamente ela tem cada vez mais se aberto ao público em geral,
cada vez mais se mostrado atenta a essa necessidade de participação do jovem, não só do escritor jovem, mas do público jovem de uma forma geral. E, atualmente, isso está, digamos assim, num grau de acirramento máximo, porque o novo presidente da Academia Pernambucana de Letras, que é professor Lorival Holanda, é uma figura extraordinária, um homem muito capacitado, competente. Os alunos do curso de letras, por exemplo, da Universidade Federal de Pernambuco, conhecem muito bem o professor Lorival, com muitas obras importantes publicadas. Ele deixou muito claro que vai dar continuidade a esse trabalho que seus antecessores fizeram, no sentido de realmente buscar essa proximidade a que você se refere. Então, eu posso dizer que se temos a consciência disso, que a academia ainda é considerada pelo público algo assim meio fechado, inatingível, mas assim, não só há essa consciência, como uma determinação realmente de motivar o público a estar interagindo com os acadêmicos. Eu sempre imaginei, e é quase que um sonho, que a academia ela tivesse uma vertente de incentivo ao escritor jovem, ao novo escritor, né? E eu não sei se existe essa vertente, tipo lá, então Jacques Ribeiroim é o responsável pela ligação entre a academia e apoio de todas as formas. Porque, por exemplo, é muito difícil lançar um livro. A não ser que você jogue ele na internet. Veja bem, né? isso é interessante. A Academia Pernambucana, por exemplo, os recursos, né, digamos assim, materiais, financeiros da Academia, são muito limitados. Então, o que é que a gente faz? Mas eu me refiro ao incentivo do acompanhamento. Por exemplo, a gente institui o prêmio literário. Entendi. Então, por exemplo, todos os anos, a premiação, a gente não teve ano passado por conta, né, da pandemia, mas assim, todos os anos nós temos os prêmios literários em diversas categorias, inclusive poesia, romance, mas também ensaios, de uma forma geral, ensaios pernambucanos. Sim. E às vezes ensaios sobre determinados municípios de Pernambuco. Por exemplo, existe um prêmio para livros produzidos sobre a história de Goiânia, para você ter uma ideia. Então, assim, quem gosta de Pernambuco, pesquisa, estuda, está preparando um livro, leva os manuscritos, não precisa levar o livro, porque esse concurso ele é alternado. Em alguns anos é para livro recentemente impresso, já publicado, em alguns anos para livros inéditos. Então, a pessoa só precisa levar, digamos assim, o rascunho, né? Impresso em casa mesmo, e bota uma espiralzinha, entrega lá e vai concorrer. Vou dizer por quê. Eu fiquei 3 horas na recepção de uma editora e eu não fui recebido. Entenda, chegou um e-mail dizendo, vem aqui. Eu achei um desrespeito. Aí sabe o que eu imaginei? Como eu não sou ninguém... Entendeu? Infelizmente, a gente tem poucas editoras em Pernambuco, não é? Com a sensibilidade e a capacitação suficiente para lançar um escritor e ter um grau de distribuição em território nacional. Então, o problema maior do pernambucano, ou do escritor pernambucano, é não ter mercado em escala nacional. Então, a gente lança o livro, né? O livro fica restrito às poucas livrarias que existem na cidade. Ultimamente tem havido, infelizmente, o fechamento de algumas livrarias, as que permanecem livrarias muito boas, mas que quantitativamente não dá para você realmente custear, por exemplo, uma edição de um livro, de modo a cobrir os custos da produção e, eventualmente, deixar um lucro para o autor. Então, isso o carioca, o paulista, o mineiro, lá embaixo tem, porque ele faz a produção lá e a livraria empurra no Brasil inteiro, tem todo um aparato mercadológico de propaganda, etc., por trás do lançamento, né? Então todos os jornais do Brasil vão noticiar aquilo ali, todo mundo, né, desperta para aquela edição, e aí é possível ter lucro, por exemplo, com um livro em grandes tiragens. Aqui em Pernambuco a gente, né, não consegue. Mas perdemos, né, os grandes locais de incentivo natural do centro da cidade, né, que se reuniam. As reuniões eram inúmeras. Eu lembro nos anos 80 isso era bem forte.
né? Se reunia, debate, discussão, apareciam ideias. Né? Então eu poderia ouvir um cara como você, Jacques Ribeboim falando, é uma coisa, fulano falando, então é muito triste, isso não existe mais, Jacques. E eu não vejo saída. É porque é o seguinte, aí a juventude ela está com outras opções, não é? Tanto de lazer, outras demandas competitivas. Eu uso o termo de economês, né? Sou professor de economia, me permitam. Então, assim, são as demandas competitivas. O jovem hoje está com 200 coisas para fazer simultaneamente e aí ele opta pela praticidade, digamos assim, do mundo que se abre na internet. E é o fim da literatura. Isso é um debate imenso, né? É um debate... Primeiro, ser o fim Isso do livro. preocupa você? Muito, muito. Porque é o seguinte, nós de uma geração, né, gostamos do livro impresso, né? É o cheirinho do livro, é o formato, é a capa, é aquela coisa, aquilo faz parte da nossa identidade cultural. De repente, aquilo está se esvaindo a um pedacinho nosso que vai desaparecendo frente ao lançamento, digamos, cibernético, digital, né? Que o conteúdo é o mesmo, mas assim, a forma de apresentação não é a mesma. Só que é uma tendência, tá entendendo? Então se fala muito. Primeiro, se o livro impresso vai ou não permanecer por mais algum tempo, ou se vai desaparecer rapidamente. E o segundo debate, mais amplo, né, do que a questão do livro físico, é se a própria literatura, qual é o futuro da literatura, né, no meio de tantas demandas competitivas, em que os jovens, tá? E claro, eu não quero generalizar nada. Eu sei que tem jovem detalhista, que gosta do detalhe, que tem a sensibilidade para o poema, que tem a sensibilidade para um texto mais longo, que tem a curiosidade de querer aprender, não é? Através da literatura. Mas assim, hoje como é a comunicação, né? O jovem é cada vez mais veloz, né? Você se comunica primeiro com 200 pessoas ao mesmo tempo, num WhatsApp, numa mídia social qualquer, no Facebook, etc. Né, você está com palavras muito curtas. Se você botar no WhatsApp um texto muito longo, se botar no Facebook um texto muito longo, a turma, né, quantas curtidas vão estar? Agora bota uma figura de você dando uma gaitada, aí tem um bocado de curtição. Não me emociona a literatura digital, não me emociona a literatura rápida, não me emociona. Faça um texto. Eu já fiz, não dá em nada. Não dá exatamente em nada. Eles nem leem. Eu tive uma experiência aí negativa, eu quis fazer uma propaganda, Jacques, e eu botei a foto e um fragmento de um poema. Para que eu botei a foto? Eles clicam na foto, eles não leem o que está ali, não importa o que está dito. É uma tendência, né? É uma coisa do tempo, né? E aí a gente fica se perguntando, isso é bom, isso é ruim. É claro que quem pertenceu à geração do livro, né, não pode estar gostando, né? A mesma coisa do jornal impresso, né? O jovem ele não pega mais um jornal impresso de jeito nenhum. Ele sente até uma certa agonia com aquele papel, o cheiro do papel, livro velho. Tem jovem que diz assim, eu não quero pegar um livro velho, que eu tenho nojo de um livro velho. A gente ama livro velho, né? Quer dizer, quem foi dessa geração, o livro encardido, o livro velho, né? Você dá uns espirros, mas você curte aquele livro. Por falar em livro, né? Eu tô aqui com duas pérolas, né? Que foram assim muito importantes na minha paixão. Elas falam da minha paixão. Então, são 2 livros seus, né? Você tem um débito comigo. Esse aqui você dedicou, né? E me deu. Isso foi uma coisa maravilhosa. A gente vai conversar um pouco sobre Pernambuco de Fernão. Eu vou chorar de novo aqui, porque eu queria também que o nome fosse indígena. Eu sou um romântico, né? Mas a sua pesquisa provou o contrário e está sacramentado. E o Nordeste Independente, que assim, eu acho que todo jovem deveria ler, mas esse você precisa, esse você me deve a dedicatória. O Fabiano vai conseguir uma caneta, porque eu não vou perder essa oportunidade. Mas um detalhe, a dedicatória que eu vou colocar é exatamente assim. Em meio ao nosso podcast, sobretudo... Olha, vê que honra. O Jacques Ribeboim está aqui dedicando o livro dele, essa obra maravilhosa, que eu recomendo. Não é possível falar de perspectivas e de nada no aspecto econômico, histórico, sociológico. Então o livro trata de tudo, né, no que diz respeito
a uma situação de um Nordeste com pujança, né? Então, eu me deliciei demais, né? Faz parte da minha formação e eu fico feliz, né? E vou tê-lo agora autografado, o que é para mim uma honra, não é verdade? O que é para mim uma honra, entendeu? E aqui o Pernambuco de Fernão, né? Aqui eu ouvi, Jacques, pela primeira vez, um termo que vai, inclusive, ser o título do meu livro, que eu ouso chamar de livro de poemas, mas vou dizer que são ideias que estão sendo colocadas e juntadas, né? E o título do livro vai ser a Fenda do Rio Comprido, né? Citação do Rio Comprido, que aparece no seu livro, né? E a tentativa de entender, né, aquele buraco, a abertura, né, entre o buraco no mar, exatamente, que queria e que nós queríamos, né, Paranabuc, não é verdade? Paranabuc, que nós queríamos que fosse, né? Ó, isso aqui para mim é uma honra, né? Uma dedicatória do Jacques, né, que eu tanto admiro. 2002. É um livro de 2002, é verdade. Está meio raro isso. Eu não tenho dúvida. Ele é o meu Bitcoin. Guarde ele que vai valer. Com certeza, isso aqui vai varar as gerações da minha família, porque é uma obra maravilhosa, estava muito inspirado, né? O Nordeste Independente. Inclusive, você chegou a apresentar ele e discutir as ideias dele em outros locais, né? Você foi ao Rio Grande do Sul, o pessoal recebeu você e entendeu o que você estava querendo dizer, né? E vou atrelar a isso, a esse aqui. Olha, esse livro, Pernambuco de Fernão, ele é obrigatório, sabe? Ele é um... Rapaz, isso aqui é uma mistura de documentário, pesquisa, romance, informação, saudosismo, sabe? Saudosismo em um período que a gente sequer conhece. Sequer conhece. O livro aborda o 1500 ao 1530. Obscuro. Obscuríssimo. Fala um pouco sobre isso pra gente, fala um pouco. Eu vou dar uma dimensão só desses dois livros. Primeiro, Nordeste Independente, né, que é um livro seriíssimo, de fato. Ele levanta... Não carbonário. Não é carbonário, ele desperta a atenção do leitor e do público, principalmente o nordestino, mas eu acho que ele extrapola, né, a questão territorial, quanto à tese que eu levanto do neocolonialismo interno, ou seja, muito desse subdesenvolvimento crônico do Nordeste, ou pelo menos o passo lento, não é, rumo ao desenvolvimento por parte dos nordestinos, ele é devido, não à totalidade, mas assim, um grande causador disso é esse modelo desbalanceado que centraliza no Sudeste, né, particularmente no estado de São Paulo. A política café com leite. Ela destruiu. Isso, é o seguinte, as origens talvez estejam no 1808, né, naquela famigerada fuga, corrida que deram no rei de Portugal e toda a família real e toda a corte, etc., que às pressas se lançam no oceano rumo ao Rio de Janeiro, deixam Portugal, vão para o Rio de Janeiro e ali montam a nova corte, a nova sede de um império vastíssimo, o Império Portugal, e eles fugindo, a família real fugindo de Napoleão, né, dos exércitos napoleônicos que já estavam às portas de Lisboa, tomando conta de Portugal. Então, para escapar, eles vêm para o Brasil. E aqui, no Rio de Janeiro, fazem a sede do Império, digamos, Reino Unido, né, Portugal, Brasil e Algarves. Então, o Rio passa a ser a sede de um grande império, com um rei, né, uma grande monarquia, com um rei. Aí, a partir daí, a montagem dessa corte no Rio de Janeiro não só vai cada vez mais centralizar o sistema, né, que antes era na colônia brasileira, mas na colônia portuguesa, o Brasil, e portanto mais descentralizado. Então, não só o fenômeno de centralização, como o fenômeno de dragagem, né, ou drenagem dos recursos regionais para uma região centro. Então, a montagem dessa corte, a instalação da corte, o luxo dessa corte, a ostentação, os serviços públicos, né, que vão ser efetivados no Rio de Janeiro, vai ter que ser financiado por alguém, né? Você não está num momento de século XX ou de século XXI em que, digamos assim, a mudança da razão capital-trabalho, né, a produtividade do trabalho, ela cresce de uma hora para outra. Aquilo é um momento de
é um momento estático, um momento de mudanças lentas. Então, para você conseguir a riqueza em uma região, você tem que tirar literalmente riqueza de outra região. Né? Aquela coisa de todo mundo crescer ao mesmo tempo, isso é um fenômeno mais recente. Então, assim, foi muito custoso para Pernambuco sustentar essa corte, não só de Dom João VI, né, a monarquia, mas também após a independência de 1822, sustentar a corte, mais a corte no Rio de Janeiro. Então, vê bem, primeiro foi o Rio, né, essa ostentação do Rio enquanto monarquia e enquanto império já independente, com Pedro I e Pedro II. Ali, imagina uma Brasília, né, se você olhar a renda per capita, do outro dia eu estava vendo a renda per capita de Brasília comparada à renda per capita de Alagoas, por exemplo, do Maranhão, que é uma das mais baixas do Brasil, o Maranhão, o estado do Maranhão, o Nordeste de uma forma geral. Então você tem a renda per capita de Brasília cerca de 5 vezes maior do que a renda per capita, o PIB per capita de estados nordestinos. 5 vezes maior. Né? Então, essa desigualdade havia naquela época. Quer dizer, o Rio de Janeiro também sugava recursos. Desigualdade, mas já é massacre, né? Então, vê bem, começa com o Rio de Janeiro e aí vem esse período teu, que é o período da expansão da lavoura cafeeira e depois a transição do capital do café para a indústria, e aí a excessiva centralização, né, do desenvolvimento industrial brasileiro, né, em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo. Aí Pernambuco, que era o centro, Pernambuco... Então, em tese, foi isso que salvou São Paulo, né? Porque também seria... Pernambuco, São Paulo nunca tinha sido muita coisa, não. Até final do século XIX era uma coisinha, né? O pessoal, a gente é obrigado a estudar nos livros textos que as duas capitanias que prosperaram foram Pernambuco e São Vicente, que seria São Paulo. Nada disso. A única que prosperou foi de Pernambuco. Não dá para comparar, é uma injustiça histórica desses livrinhos textos. Eu acho que é pressão lobista, né, do Centro-Sul, né, no chamado Centro-Sul de outrora, hoje da região Sudeste. Eu acho que é uma pressão lobista para botar São Paulo ali no meio. Porque a diferença em termos de desenvolvimento não tem como comparar. O que era Olinda, o que era o Porto do Recife, o que era São Paulo nessa época de capitania, né, São Vicente, simplesmente não é comparável para você botar os dois no mesmo patamar. E aí começamos a perder. Né? Então, vê bem, Pernambuco começou como, né, a Bahia era a capital, mas Pernambuco, principalmente Olinda, sempre foi o centro mais desenvolvido ao longo de todo o século XVI. Quando vieram os holandeses, de olhos grandes, não conseguiram conquistar Salvador, conquistaram Olinda e o Recife, né, e detonaram, os holandeses destruíram Olinda. Mas, por outro lado, fazem crescer o Recife. Então, eu poderia dizer que nesse período do século XVII, 1600 e alguma coisa, o Recife foi a cidade mais importante em termos de dinamismo socioeconômico do Novo Mundo. Não havia nas Américas, do atual Canadá, Alasca, sei lá o que você quiser pegar, a Patagônia, não existia um centro urbano com requinte cultural e de desenvolvimento e de acumulação de capital como foi o Recife e Pernambuco de então, tá? A partir daí a gente vai... Ou seja, atenção pernambucanos, nós estivemos no centro das Américas. Na Europa se falava, era de Pernambuco, era o lugar. E fomos, naturalmente, depois da saída dos holandeses, né, a gente vai até a ampliação, né, da produção açucareira em outros lugares do mundo, né, concorrência antiliana, etc. Pernambuco vai perdendo um pouco desse dinamismo, não é mais o protagonista do Novo Mundo. Novo Mundo, leia-se as Américas, mas sempre manteve-se, digamos assim, um foco de efervescência cultural, pensante, intelectual, muito vívido. Né? Para isso contribuíram, e eu gosto sempre de colocar, os negros, os índios, os portugueses, digamos assim, o lusitano cristão e os judeus, que às vezes também as pessoas esquecem de citar essa contribuição desses judeus que vêm para Pernambuco em grande número. Motivação, Jacques? Fugindo da Inquisição. Portugal tinha proibido, Espanha e Portugal haviam proibido a prática de judaísmo, simplesmente você não podia ser
judeu na Espanha. A Espanha expulsou em 1492, Portugal em 1497, ou saiu convertendo todo mundo na marra. Na prática, né, aí surge a figura do cristão novo. Essa contribuição judaica no Nordeste é na figura, né, digamos assim, da porta de casa para fora. Os judeus tinham que se comportar como, ir à missa, etc., como cristão novo, né, como eram chamados. E manter as suas tradições. Muitos continuavam sempre a manter as tradições judaicas as escondidas, é o chamado criptojudaísmo. É importante a gente estar falando sempre desse... E a saída, ela se dá efetivamente, ela pode ser centralizada pós-revolução? Você diz a saída de... A saída dos judeus, porque houve Não, você diz após a expulsão dos holandeses? Não, eu falo depois. A Revolução de 1817 já. Não, depois... olha, em 1817, o exercício... Houve uma base de apoio, né? Em algumas casas. Não, mas aí, veja bem, em 1817 você já tem esse criptojudaísmo, a prática do judaísmo já muito apagado, né? Já esquecido, alguém sabe que é descendente de cristão novo. Eu diria que uma parte considerável da população nordestina, né, as famílias mais antigas, eu falo tradicionais no sentido de antiguidade, no Nordeste, elas têm de alguma forma, em algum momento, né, nesse entrecruzamento genético e nesse caldeamento do qual eu me orgulho muito, porque eu acho que o Nordeste, essa mistura aí, eu acho que é tudo de bom, tudo de bom, tá? E cria, de fato, uma etnia muito sui generis, muito própria, até reconhecível, né? Eu viajo muito por aí, às vezes eu chego no meio da Alemanha, né, na Ásia, aí eu olho assim, eu digo, esse capa é nordestino, aí eu vou lá e é mesmo. E você identifica. Já temos os traços característicos tipicamente nordestinos, mas assim... há essa contribuição já conhecida de negros, índios e portugueses, mas é preciso ajuntar isso à contribuição dos semitas, esses judeus que vieram fugindo da Inquisição, principalmente no século XVI, no 1500. No século XVII continua com os holandeses, e no século XVIII, no 1700, ainda há muito criptojudaísmo, mas isso vai se esmaecendo com o correr dos séculos e fica somente numa memória remota de... Nós sabemos que existiu. Uma casa ou outra. Mas assim, você falando, né, desses dois livros, o Nordeste Independente falava então sobre colonialismo interno, que começa provavelmente a partir de 1808, com essa centralidade no Rio. Depois a centralidade se desloca para São Paulo, com o ciclo Café e Indústria, e permanece até hoje em um grau enorme. Nós não temos a consciência. Eu acho que esse livro, Nordeste Independente, independentemente... Eu estou usando independentemente, mas assim, a questão de fazer refletir o que seria um Nordeste em separado do Brasil, que na minha opinião seria muito... Teria muito mais... Jacques, é aí que eu quero. Vê bem, eu quero ouvir você. Eu sei que historiadores não gostam de si. Não gostam. Quando você faz uma pergunta, e se... O cara faz, se não existe em história. Mas eu não aceito. Porque, veja, eu não acho que nós sejamos incapazes de fazer pelo menos uma previsão estatística do que seria, né? E eu acho que seríamos melhores se a ruptura tivesse ocorrido bem antes. Nós teríamos muito mais chance de desenvolvimento, de um lugar ao sol, no sentido de o teatro do mundo, como alguns costumam falar, sem dúvida alguma, nós não teríamos sido eclipsados, eu diria infantilizados, eu uso o termo infantilizados, como fomos ao longo de mais de um século pelo eixo Rio-São Paulo. Eram muitos ingredientes favoráveis. Eram muitos ingredientes. O Pernambuco tem essa verve, né, de quem um dia foi grande. Exatamente. Eu não consigo imaginar diferente. Ainda hoje, Jacques, eu entendo toda a dificuldade. Eu diria que, economicamente, a gente precisa melhorar muito, mas, assim, eu vejo que uma ruptura naquela época, apesar de que ninguém gosta do si, eu gosto, eu acho que nós seríamos outros. Vê, a conjuntura dos líderes, a ideia libertária, Jacques. Para a gente fazer análise histórica, veja bem, o que eu concordo inteiramente, Japa, estamos juntos nesse enfoque.
teria sido melhor para o Nordeste ter constituído uma nação em separado. Melhor aproveitamento das potencialidades regionais e um intercâmbio mais inserido nesse teatro do mundo que eu falei, né? Ou seja, nós teríamos um lugar entre as nações, né? As nossas trocas não seriam necessariamente, eu diria, umbilicalmente, né? A condição de ubiquidade de São Paulo aí nessa questão é muito, muito relevante. A gente poderia trocar nossas mercadorias, nossa produção com o resto do mundo e não necessariamente com São Paulo dentro daquele modelo que foi adotado, protecionismo da indústria nacional. O Brasil já foi próximo da Europa. Eu, como professor de economia, eu falei isso às vezes para os meus alunos, os alunos dizem, professor, o Brasil já foi um dos países mais fechados. Com certeza. Talvez o mais fechado do mundo, mais do que uma Albânia ou do que uma China. Sem um PC central, né? Exatamente. O Brasil já foi o país mais fechado do mundo. Exatamente. Agora não é mais o mais fechado, mas está ainda por esse vício nosso, até por ser um país grande. Eu entendo, um país de uma economia muito diversificada, as trocas com o exterior tendem a ser menores do que um país pequeno, né? Um Luxemburgo tem que trocar praticamente tudo com o resto do mundo. Eu acho que a população só ganha com a concorrência. Com a então, assim, é isso que eu digo. Então, o Nordeste em separado, ele teria tido mais chances de sucesso em termos de obtenção de um desenvolvimento permanente, sustentável, duradouro. Agora, claro, né, o pessoal diz, mas as elites locais são muito resistentes à mudança, etc. Nós temos nosso dever de casa, né? Não as elites, de uma forma geral... Lá no início. No início, a gente ainda tem muito... Não falo mais de elite canaviano, mas assim... Está bem agora. Se você considerar, né, o pessoal de topo nessa pirâmide social, você vê que ainda falta um pouco de dinamismo e de compromisso realmente com a sociedade como um todo, né? Nós temos alguns... Não há um projeto. Você tem, por exemplo, um projeto cultural como o do Instituto Ricardo Brenan, mas ele é a exceção, né? Uma coisa muito rara. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu não gosto daquela ideia de botar digamos assim, imputar a culpa pelo nosso atraso econômico, porque nós não temos atraso cultural, mas sim tecnológico e econômico, uma defasagem enorme nessas duas. Isso é importante. Nós não temos um atraso cultural. Não. Nosso descompasso, nossa desvantagem realmente é econômica e tecnológica. E por que isso aconteceu? Em parte, aí é que eu queria ressaltar. Eu não gosto de botar a culpa sempre, né, no outro, né? Nós temos vícios aqui no Nordeste, vícios que estão arraigados desde o processo primeiro de colonização, não é sempre o latifúndio, o escravocrata, etc. Mas uma parcela considerável do nosso atraso, né, tecnológico e econômico se dá por conta dessa excessiva centralização do poder decisório, econômico, financeiro, industrial e de serviços no estado de São Paulo. Né? Então, por exemplo, hoje quando você compra qualquer coisa, vou nem falar do café, né? Claro inclusive técnica, eu quero café, o meu esfriou, técnica, o Jacques também quer. A gente vai fazer igual a novela. Vou tomar novela já toma assim, ó. Esse pessoal da técnica, né? Todo mundo jura que a gente tomou café, mas o caneco está vazio. Mas rapaz, tá tudo ótimo. Eu gostei muito disso. Então assim, nós não temos um atraso cultural. Não. Nós temos um atraso. Nossa cultura aqui, meu Deus do céu. Né? Aí qual é o pernambucano e qual é o nordestino? Quando eu falo em Pernambuco, eu penso muito nesse todo chamado Nordeste. Eu não separo muita coisa. Eu entendo. E, inclusive, do ponto de vista histórico, eu falo muito numa coisa chamada Pernambuco conceitual. Eu inventei essa história. Isso. Que Pernambuco conceitual. É um Pernambuco sem um território delimitado, não é uma coisa mais ampla e baseado na própria, um conceito baseado na própria formação histórica, não é, da região Nordeste. Pernambuco não é só essa tirinha, não é? Historicamente, territorialmente, Pernambuco incluía, né, como meus avós e bisavós que o digam. Nas Alagoas, né? Alagoas era o nosso quintal, né? Paraíba pertencia
quintal maravilhoso. Maravilhoso, por sinal, né? Mas assim, Alagoas pertencia a Pernambuco, todo o estado de Alagoas pertencia a Pernambuco e todo o norte da Bahia, né, a chamada comarca de São Francisco. Chegávamos em Minas Gerais, né? Hoje nós faríamos, se não tivessem, por conta das revoluções de 1817 e a de 24, tirado as Alagoas e tirado a comarca de São Francisco, esse norte Foi da literalmente Bahia, fatiar para conquistar. não, se não Isso é tivesse muito... Pernambuco não tivesse sido punido, né, primeiro pelo rei Dom Manuel, depois por Pedro I, nós teríamos um território hoje que faria divisa com estados, por exemplo, como Tocantins. E Minas Gerais. Caramba. Né? E, além disso, havia um conceito de capitanias subalternas, que eram aquelas que não tinham o mesmo dinamismo, não é, econômico e social de Pernambuco, e de alguma forma eram administradas a partir de Pernambuco, do Recife e de Olinda, que eram as capitanias, digamos, da Paraíba. A capitania da Paraíba é uma capitania que vai se formar um pouco depois das primeiras, mas havia também a de Itamaracá, que foi de cara incorporada a Pernambuco, a capitania de Itamaracá. Então é o seguinte, a Pernambuco também administrava os estados da Paraíba, eram capitanias subalternas, Rio Grande, tudo Piauí, tudo Maranhão, uma parte do Maranhão. Então, assim, territorialmente, talvez nós tenhamos sido, talvez, eu não asseguro, territorialmente, e em termos de unidade política e administrativa, o maior, digamos, país, entre aspas, é claro, das Américas, ou o segundo. Comparado com o Brasil seria, né? Em termos de administração. Quer dizer, o Brasil depois de anexar... Não, num período em que Pernambuco era uma capitania e administrava as subalternas, e tinha um território vasto. Né? As outras eram capitanias. Porque eu me refiro ao seguinte, se esse gigantismo se mantivesse, comparativamente com o Brasil, depois de ter anexado alguns territórios um pouco mais acima, né, ainda seria maior ou ficaria em segundo da América do Sul. O território de Pernambuco era mais ou menos o atual, mais Alagoas e o norte da Bahia, tá? Mas reunindo as... De administração direta... De administração entendo. Eclesiástica... Que seria anexada, né, Jackson, ou não? Aí, veja bem, aí quando eu falo em Pernambuco colonial, eu não me atenho muito à questão territorial. Eu me refiro à questão mesmo abstrata. Quer dizer, o tipo, a formação social, cultural, econômica, a forma de pensar, a religiosidade, a história em comum. É como se fosse assim um Nordeste pequeno, né? Excetuando a Bahia, que realmente teve desde o início, né, uma história muito, muito original e própria, mas o restante, e também o Maranhão, né? Mas assim, entre Pernambuco e o Maranhão, esse território ele tem uma unidade em termos históricos, econômicos, sociais, muito forte. E é a esse território que eu me referiria. Que o território não tem força de separar, né, Jacques? É uma coisa maior. Né? Eu tomo até o devido cuidado, eu não quero dizer que o pernambucano está acima de nenhum outro estado. Claro que não. Mas assim, a formação desse Nordeste pequeno, que iria, digamos, de Sergipe, ou pelo menos de Alagoas, até parte do Maranhão, é o que eu me refiro desse Pernambuco como o Pernambuco. Apesar de que você vai lembrar, né, alguns falam como piada, né, como brincadeira, mas eu admito que eu gosto muito. Então, com todo respeito a todos os nossos irmãos, mas tem aquela história contada, né, que diz assim, olha, meu filho, quando você sair por aí, não diga que é pernambucano, não. Mas, mãe, por que eu não devo dizer isso? Porque você não deve sair humilhando os outros. A gente tem um acadêmico... É uma piada, é uma brincadeira. Marco Vinícius Vilas. Mas eu gosto. Eu gosto. Eu tenho muito orgulho de ser pernambucano, Jacques. Sabia? Pela história, por ter ouvido coisas e lido coisas como pessoas como você que fizeram pesquisas sérias, entendeu? E nos trouxeram, nos presentearam, né? Daí a minha admiração. Então, eu tenho um orgulho que transcende a minha razão. Ela transcende a minha razão, entendeu? E me sinto bem por isso, entendeu? Me sinto bem por isso. E não sei, eu não saberia explicar psicologicamente, mas eu digo, me cresce um prazer quando eu vejo, eu me deparo com pessoas como você, sabe, que brigam a cada minuto
pela construção, recuperação da história. Eu brigo muito por Pernambuco, pelo Nordeste. E pelo Nordeste, O exatamente. pessoal diz, mas você é bairrista, né? Eu digo, talvez. Talvez. Se eu for bairrista, não tem Me perdoe. Não vejo nenhum mal em ser bairrista, não. Aliás, acho que todo mundo tem que ser bairrista mesmo, gostar de sua terra. Gostar. O baiano tem que gostar da Bahia, o gaúcho tem que gostar. Exato, é um respeito. Então, quem quiser me julgue um bairrista, eu não vou negar esse meu apego muito forte a esse território, de uma forma geral, que nós chamamos Nordeste brasileiro. Em particular o estado de Pernambuco, o estado que eu nasci, mas assim o Nordeste como um todo. Agora, além da questão bairrista, né, de gostar por gostar mesmo, eu sou um ser humano, tenho direito de amar o que eu quiser e quem eu quiser. Livre. Então eu amo o Nordeste brasileiro, mas eu venho pesquisando sobre isso há pelo menos um quarto de século. Eu já estou falando em século. Já está preparando algum livro? Estou, Opa! mas veja bem, eu estou há 25 anos com esse tema que mostra essas relações assimétricas, né, desbalanceadas de ordem econômica, de ordem política, de qualquer ordem que você quiser, para o maior ganho da região sudeste e em detrimento da região nordestina. É o que eu chamei de neocolonialismo interno. Esse outro livrinho, só para a gente mencionar, Pernambuco de Fernão, a gente apresenta essa história de Pernambuco em 1500 e 1530, né? É período obscuro, os livros não trazem tem muita informação. Muito pouca história. Cita aí pra gente coisas que você destacaria desse período que eu considero obscuro. Olha, eu não tive acesso a muita coisa disso aqui, a não ser do teu livro. Veja bem, porque eu assim, queria que você citasse porque existe que a juventude, que os livros não trazem. É importante que você faça isso. A metodologia da pesquisa histórica é relativamente complexa e cada vez mais está se tornando científica e às vezes o rigor, né, de alguns historiadores impedem alguns avanços. Porém, a gente não pode descartar a capacidade dedutiva, né, do analista, ou seja, a principal fonte desse período, por incrível que pareça, são um manuscrito perdido aqui e ali que se encontra e se vai reunindo, ou a cartografia. Cartografia é muito importante, tá? Porque na cartografia você vai ver até a própria evolução do nome. Em lugar de Pernambuco, originalmente era muito grafado Fernambuco. Então esse Fernambuco, né, já desperta uma curiosidade, né? Tá certo. Os índios não têm o F. O fonema F não existe nas linguagens brasílicas, né, entre os índios. Então, essa é a informação que não tem. Não. O índio, então, se o índio escutar Fernão, ele vai dizer Pernão. É sério. Porque ele muda por P. Eu não tinha. Até isso eu tive que eu tive que estudar fonética das línguas. Que é um dos maiores indianistas Sim. do nosso país, mas eu não, quer dizer, talvez eu não tenha tido acesso à obra toda dele, claro, óbvio, mas eu não vi, eu não sabia que... tem alguns fonemas nossos que são desconhecidos, o L, o R no sentido do dígrafo, RR como em carro, né? Os índios não conseguem pronunciar, mas assim o F é transformado em P. Aí você já vai, peraí, quem era o dono entre aspas do Brasil, porque tinha alugado o Brasil ao rei de Portugal em 1502, era um tal de um Fernão de Noronha, que inclusive recebeu na chamada Capitania do Mar, 30 anos antes da divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Ou seja, já tínhamos uma capitania. Fernão de Noronha, que era um braço financeiro das principais casas bancárias da Europa, em particular dos Fugger, né? Em Portugal, ou seja, o rei, quando precisava de dinheiro emprestado para as navegações, etc., tinha que pedir a Fernão de Noronha. Então você imagina o prestígio e o poder desse cara. Peraí, como é que é? Esse cara é o quê? O JP Morgan? Os Fugger, o patrão dele, né, o Jacob Fugger, ele foi considerado o homem mais rico de todos os tempos na história, para você ter uma ideia. Uma casa bancária importante. Então, Fernão Noronha, que era de origem judaica, era cristão novo, ele atuava principalmente na Espanha, mas em Portugal particularmente, e era o grande emprestador da coroa. Então, assim, quando descobrem o Brasil oficialmente, a partir de 1500, ele e um grupo mercantil a ele associado, decide alugar o Brasil. Eu digo que foi a primeira parceria público-privada da história, a primeira PPP. Eu concordo. Alugou o Brasil. O rei não tinha como
explorar o Brasil, e o rei disse, não, tá bom, vamos alugar o Brasil. E o Fernão pisou aqui? Ele provavelmente nunca veio ao Brasil. Não há um registro, né? Não há registro, não. Eu acredito que ele não tenha vindo. Ele era muito poderoso para se lançar em aventura. Naquela época, quem se lançasse ao mar numa viagem transoceânica... Poderia não chegar. Geralmente, chegava só a metade. Chegava a metade e demorava semanas, né, de percurso para vir, mais semanas para voltar. Um homem desse, à frente de um conglomerado desse, não poderia deixar seus negócios na Europa para vir visitar o Brasil. Mas... A ilha, por exemplo, né, hoje é o chamado arquipélago de Fernando de Noronha, é uma doação do rei de Portugal de forma hereditária, é uma capitania do mar, capitania hereditária doada a Fernando de Noronha, e nos mapas mais primitivos já aparece, não aparece quase nada do Brasil, mas aparece Ilha de Fernando de Noronha. Eu preciso te dizer isso, eu estou aprendendo aqui que antes do sistema de capitanias, a gente tinha uma capitania. Tinha. Desde 1504, 30 anos antes. As capitanias são instituídas em 1534. 1504 já havia a capitania do mar, que era o atual arquipélago de Fernando de Noronha, ganhou o nome do seu dono, seu proprietário que estava lá na Europa. Só para você ter uma ideia, quem veio descobrir o arquipélago tudo não foi ninguém menos do que Américo Vespúcio, que era o maior cosmógrafo da época. Era um cara famosíssimo. Américo Vespúcio dá nome ao continente americano. Ele que descobre Fernando de Noronha, aliás, ele descobre também o Cabo de Santo Agostinho, a ilha de Itamaracá, a Foz do Rio São Francisco, o homem andava por aqui. Tem muito registro escrito dele. Aí você vai pegando, aí você diz, espera aí, o Brasil, quem era o dono disso aqui? A madeira, o principal foco mercantil era madeira, né? E particularmente o pau-brasil, que era mais importante pela tintura do que propriamente pela... A turma nem queria muito a madeira, era mais para extração do pigmento vermelho. Mas tanto é que o nome Brasil talvez tenha origem dessa cor de brasa, né, da madeira. Mas assim, essa madeira, o principal ponto de exportação era o atual canal de Santa Cruz, entre ali fica Itamaracá. Onde em tese existiu o rio Pernambuco. O rio era esse nome, mas veja bem. Está registrado, né? Esse local, os índios levavam a madeira, né, o atual canal de Santa Cruz, tá? Ali é um interstício entre Paulista, Igaraçu e Itamaracá. Aquela área muito irrigada era onde ficavam as embarcações e os índios, que eram a mão de obra, então levavam a madeirinha já cortada, pronta, etc., para um embarque na boca de rio, na embocadura que pertencia a Fernão. Os índios, coitados, eles não tinham como falar o F, não conseguiam. Então era a boca de Pernão. E tem mais um detalhe, eu fui pesquisar línguas brasílicas, que não é minha praia. Mas assim, boca de Fernão é invertido, os índios falam Pernão, boca. Pernão, boca. Né? Essa mania, né? Esse hábito, como no inglês. No inglês, como é que você diz? Livro de João, John's Book. Então, não é, quase que intuitivamente a gente aceitava que... Aí veja bem, tem alguma prova material disso? Não, tem você vai montando o quebra-cabeça, cercando, né, as hipóteses, algumas até que... intuitivas. Como é que uma hipótese se torna em tese? Né? Qualquer estudante lá do mestrado, doutorado, sabe que você vai tentar prová-la, né, ou refutá-la. Então, assim, o quebra-cabeça vai sendo montado através de cartografia de época, alguns manuscritos, depoimentos, a lógica do que estava acontecendo na Europa, a lógica. O fato, por exemplo, do rei ter concedido o arquipélago a Fernão de Noronha mostra o prestígio do Pernão de Noronha, né, para os índios. Então, assim, a ilha ficou de Fernando de Noronha e a boca ficou de Fernando de Noronha. Boca no sentido de embocadura, literalmente é o canal de Santa Cruz hoje em dia. E ali começa o Brasil de verdade, nada de Salvador. Eu digo sempre ao pessoal de Igaraçu. Igaraçu é o berço da colonização europeia. Tu tem noção? Qual é o livro que tu abres? É o início do país. Sem dúvida. Não tem essa história o início da colonização europeia. Né? Então, vê bem, porque a gente tem que sempre levar em consideração as civilizações claro, e as populações pré-colombianas. Não tem como fazer isso. Então, né? assim, nem tem controle, né, Jacques? Não, mas assim, os portugueses, quando começam, né, a colonização, em Igaraçu. Aliás, aquela Igaraçu era muito disputada por franceses e mudava muito de mão, Igaraçu.
Corsários, né? Corsários e pirata corsário. Depois os franceses. Eu só lembro de Vilain-Gagnon, mas eu não sei se. Eu não sei, é Maranhão, né? No Rio, né? No Rio. Eu não sei se desceram por aqui, mas eu sei que tem praia do francês para tudo quanto é lado. Não. Então os franceses têm que ter chegado em algum lugar. Oficial. Não, mas a praia do francês é isso mesmo, é desse período. Exatamente. A gente pensa que a praia do francês. Aqui em Goiânia, inclusive, tem uma ponta dos franceses, Sim. ainda tem mais isso. E tem a praia dos franceses lá perto de Maceió, que todo mundo conhece e adora tomar. É porque era rápido, né? Eles chegavam, ficavam, depois eram expulsos. Mas Alguns é o abandonaram. seguinte, você falou, os franceses tentaram, de fato, fazer colônias oficiais com proteção do reino, mas isso foi posteriormente, né, no Rio de Janeiro e no Maranhão, chamada França Equinocial, né? E a França Equinocial e a França Antártica. A França Antártica era no Rio de Janeiro e a Equinocial era mais próximo do equinócio, era no Maranhão. Então, assim, ali, Igaraçu, eu falo isso sempre que vou a Igaraçu, tenho muito carinho pelo município, porque é um município importantíssimo. Histórico, né? Histórico, além de ser lindo aquilo ali. Então, assim, qual é o livro de história do Brasil que você abre e dá conheço. alguma dimensão a Igaraçu? Não conheço. Não existe. E é o berço do Brasil, da colônia, conheço. né? Isso é informação. O berço da formação colonial brasileira. E era ali que ficava, então, essa tal da Boca de Fernão, dito pelos índios, Pernambuca, né? Em algum momento, né? Que alimentou teses na origem naquela indígena. mesma, ainda no século XVI, no 1500, surgiram as hipóteses de que seria uma palavra Paranabuco. Mas isso é uma invenção para pagar os vestígios do Duarte Coelho, não é? Quando... Duarte Coelho Pereira, Não, esse Pereira é invenção. Tu vê. A gente estudou isso, né? Botou o Pereira na história. Duarte Coelho Pereira, não tem Pereira? Não, tem Pereira. Meu Deus do céu, estou acabando com a minha infância. Então, Duarte Coelho e Fala sobre Bretes. isso. Fala sobre isso. Não Duarte... tem Pereira, pronto. Simplesmente não tem Pereira, né? Não. Foi uma invenção. Alguém em algum momento na história, na época não era tão... os historiadores erraram muito, muito ao longo dos séculos, mas muito mais do que a gente imagina, mas nem tão por culpa deles. Não havia as facilidades que a gente tem hoje. De pegar, você vai consultar a Biblioteca Nacional Francesa pela internet. Né? Então, o historiador, ele chegava num momento que não tinha como dar continuidade, ou ele inventava... História do local. Inventava, errava... Local. Então, assim, hoje em dia é muito engraçado você pegar livro de grandes historiadores, não vou citar nomes, posso dizer que grandes historiadores brasileiros cometeram erros assim terríveis, mas eu não diria que isso diminui em nada o trabalho deles. É porque... Por isso não, Rubens Bauer disse que o cangaço era um movimento social voltado... Hobsbawm, só o fato dele ter ouvido falar de cangaço já é alguma coisa. Disseram que não foram os pesquisadores que ele indicou, mas assim, veja, ele estava no livro dele. Né? Como é que o cangaço, com a participação efetiva dos donos, dos grandes latifundiários não, Esse debate você chama Frederico Pernambucano. Frederico Pernambucano de Melo. Coisa, não? Mas assim, o que eu quero dizer é que essa história oficial do Brasil é a história contada a partir de São Paulo, a partir do Rio de Janeiro, na época do Império. Sem interesse, com omissões. Varhagen, que era o historiador oficial do Império. Então, assim, é uma história que vai aos pouquinhos, né, intencional ou inadvertidamente, reduzindo a dimensão das regiões de uma forma geral, mas em particular... Pernambuco, o 1817 fala muito disso, né? Pernambuco era o grande centro exportador de ideias, inclusive de ideias republicanas. De ideias libertárias, né? Republicanas e libertárias. Então, só para concluir, né, Pernambuco de Fernão é um livro já esgotado, mas que aborda esse princípio, essa origem nossa, dando a real dimensão a municípios hoje, né, municípios atuais como Igaraçu, Goiânia, o Recife, Olinda, como foram importantes nessa gênese, né, da colonização brasileira. Olha, obrigatório, eu não garanto emprestar isso aqui a ninguém, porque sair da minha biblioteca, eu já fico tremendo, tá entendendo? Isso aqui, cara, Jacques, eu queria te parabenizar demais, porque aqui, eu às vezes eu digo assim, cara, eu tô mal, eu vou ler Pernambuco de Fernão.
E aí, ele me dá uma, sabe, ele me dá, ô Jacques, ele me dá uma, sério, ele me dá uma... Ele é todo cheio De figurinhas, de registro de mapa, e olha, ele me dá aquela coisa, sabe assim, cara, como é bom ser pernambucano. Aí você... A história está aí. Você se anima, não é? Pela forma... A minha história nasceu... Eu fiz com essa intenção de fazer com que o livro fosse agradável ao leitor e que ele pudesse abrir em qualquer página, né? Qual foi a citação externa que tu encontrou aí que te surpreendeu muito? Tipo, você encontrou uma informação, sei lá, vamos dizer que você teve acesso a Coimbra. Então lá tinha uma... Por exemplo, aí tu dissesse assim, caramba, eu não acredito que isso aqui está registrado. Um manuscrito, né, que era considerado apócrifo, hoje já... Apócrifo? Era apócrifo, hoje já se sabe, né, de que era um pessoal, um destacamento militar e que produziu esse documento, que falava de Pernambuco, né? E pela primeira vez que há uma citação a Pernambuco, e que foi encontrado, e hoje ainda se encontra lá na biblioteca do British Library, né? da Biblioteca Britânica em Londres. Então, esse documento, do qual Gilberto Freire já tinha referências, é bem interessante para pegar esse momento mais primitivo de Pernambuco. E também você conseguir reerguer e recontar a disputa que havia intensa entre franceses e portugueses. A gente quase não fala de franceses. Franceses estavam em todo canto por aqui, pela costa, perto de Pernambuco. Hoje em dia, a gente, quando vê alguém lourinho no interior, numa região remota, diz, é descendente de holandês. Não. É mais provável ser descendente de francês. A presença francesa, em termos, inclusive, de herança genética, mas muito mais. Sério? Porque os franceses ficaram aqui na nossa... Itamaracá, pelo amor de Deus, Itamaracá era quase toda de franceses. Quase tudo é de franceses. As Alagoas, a Paraíba... Um resquício cultural que a gente pudesse imaginar assim. Dessa época é difícil a gente ter certeza, né, acerca dos resquícios. Mas, assim, geneticamente, a gente vai descobrir muita coisa ainda com essas novas técnicas, do levantamento de DNA, dessa presença. São duas presenças que eu acho que estão meio escondidas e que aflorarão, né, no tempo certo, que é a genética, a origem, né, a contribuição dos judeus, semita, e a genética francesa, dos franceses, principalmente normandos e bretões, que eram os franceses que ocupavam a costa atlântica, né? E que mais se lançaram na aventura náutica, tanto ou mais quanto os portugueses ou quanto os espanhóis. A gente fala pouco nessa presença francesa, quando fala, especificamente se reporta, né, a França Antártida e a Equinocial. Mas, assim, não esquecer que os franceses estavam em todo lugar, inclusive Santa Catarina, todo lugar, o litoral inteirinho, mas particularmente aqui no Nordeste, e particularmente Itamaracá, e Paraíba, e Rio Grande do Norte, tinha mais franceses. Aí tem depoimento também nesse livro de manuscrito, em que alguns navegadores de época do século XVI diziam, ao longo da costa brasileira, eles escrevem franceses, né? Ao longo da côte brasileira, etc., a gente vê mais franceses do que portugueses. Encontra-se mais franceses que portugueses. Isso é verdade. Isso é um dado... A gente não sabe, né? Não está escrito, não está contado. Oficialmente. Não está contado. Mas é certo que os franceses eram mais abundantes no Nordeste brasileiro, como me refiro ao elemento colonizador, né, europeu. Os franceses eram mais frequentes do que os portugueses. Isso aflora abusivamente a minha pernambucanidade, que eu nem sei se tem espaço para crescer mais, mas eu deixa eu dizer uma coisa, eu tenho um sonho, que é claro, né, um sonho pessoal, não tem nada a ver, com todo respeito aos nossos irmãos, Jacques, eu queria tirar o termo Brasil do nosso hino, sabe? E a minha audácia chega a tanta que eu queria substituir, e eu vou levar isso adiante. Eu vou ver se alguém compra em termos de projeto isso, mesmo que não dê nada, e se a população, depois o pessoal vai se pronunciar aí, o pessoal vai buscar. Eu queria tirar o nome Brasil do hino Pernambuco. Eu estou lançando aqui essa empreitada. E eu digo até porque eu vou trocar.
Coração do Brasil, não quero. Eu quero coração de leão em teu seio, né? E a partir daí vai embora. O Pernambuco é sempre associado ao Leão do Norte, embora a gente não tenha leão, né? Aqui no continente sul-americano. Nunca teve, né? É um animal exógeno, é uma espécie O exógena. termo leão do norte não foi dado pelo Sudeste em função da nossa... Não. Era coisa de heráldica, de brasonaria, etc., de brasão. Agora, veja bem, mexer com o hino de Pernambuco é complicado, né? Eu vou propor. Aqui oficialmente. Uma coisa é certa. O podcast, sobretudo, está vai propondo ter muita polêmica. Pronto, você... a retirada do termo Brasil do nome do hino Pernambuco e a adentrar o termo leão. Coração de leão em teu seio. Isso é um sonho. Pronto, você tem o direito de perseguir. Será que alguém me apoia, Jacques? Será que algum político diz assim, eu gostei disso? Eu acho que isso aqui tem uma originalidade justa, sem nenhum tipo de separação das ideias. Não. É uma questão. Olha, deixa eu te dizer. Quando eu lancei o livro Nordeste Independente, sim, né? Eu imagino como você foi entendido. Foi em 2002 o lançamento. E isso já era fruto de pesquisa da década de 90, como eu falei. Então, muita gente perguntava como seria a bandeira do Nordeste Independente, como seria o hino do Nordeste Independente. Não é bem essa ideia. Não, veja bem, o seguinte, eu não tenho a pretensão de dizer como seria a bandeira ou hino, né? Mas assim, um dos hinos assim, que era um dos mais propostos era a Asa Branca, né? Que o pessoal gosta muito de Asa Branca e ela realmente reflete muito do Nordeste profundo, né? Esse Nordeste... As dificuldades. O Nordeste profundo, né? Mas assim, você, né, está querendo tirar o tema... Uma coisa é certa, alguns núcleos, né, mais pernambucanos, né, da gema mesmo, costumam realmente priorizar o canto, a entoação do hino de Pernambuco em lugar do hino brasileiro. Sim. Isso é uma coisa muito comum e frequente. A gente canta no Instituto Arqueológico uma prática, um hino de Pernambuco em lugar do hino nacional. Eu vim conhecer o hino do Brasil na escola. E também acho que nos jogos de futebol, eu acho que ultimamente também em alguns campeonatos, né, campeonato nacional, acho que tocavam mais o hino de Pernambuco. A gente tem essa pernambucanidade latente que é fortíssima, a gente não pode desprezar, isso faz parte da nossa gênese enquanto grupo social, enquanto população, enquanto povo. Agora, de fato, você vai encontrar dificuldades. Mas está lançado aqui. Pronto. Está lançado, né? E eu vou procurar pessoas que digam assim, ó, a gente pode fazer uma movimentação popular, eu sei que tem, o povo pode propor alguma coisa de modificação estrutural em leis, a partir do número de assinaturas, eu tenho que encontrar essas pessoas que pensem assim, outros vão dizer, isso não tem importância nenhuma para mim, tudo bem. Né? Ou um legislador que diga, bom, eu achei interessante, então eu quero fazer essa proposta. Aí pode caminhar na Câmara de Discussões ou nem caminhar. Né? Porque eu vi que o Rio Grande do Sul está enfrentando um tipo de situação como essa, mas aí por outro motivo. Porque eles identificaram que o hino, eles entenderam que o hino tem um item de racismo. Porque parece que o cara cita, eu não conheço bem o hino, parece que o cara cita que povo que não se levanta, ele é escravizado. Aí o uso desse termo, parece que ele permitia outras leituras, entendeu? E está havendo uma proposta de retirada do termo. Eu sei que é só o trâmite, né? Politicamente correto. Exatamente. Olha, você tem todo direito, nós vivemos uma democracia. Não deixa de lançar um debate, não é? A questão do Pernambuco no cenário nacional, o que fomos, o que somos hoje. Eu digo sempre, Marcos Vilaça, que gosta de falar, né? Esse Pernambuco, o pessoal diz muito a Marcos Vilaça da Academia Brasileira de Letras, também da Pernambucana, e diz, mas todo pernambucano tem mania de grandeza. E Marcos Vilaça diz, sempre, isso é muito engraçado, ele sempre responde com muita propriedade, diga-se de passagem. Ele diz, Pernambuco não tem mania de grandeza, não. Pernambuco tem grandeza. Gostei. É diferente. Gostei desse e aí a turma fica, né, toda quietinha, se acalma. Mas assim, essa... Eu lembro de um louco, um psicopata aí da Federação Brasileira de Futebol, botou o jogo
Flamengo e Botafogo na Arena Pernambuco deve ter dado 4 pernambucanos e alguns paraibanos assim. Vê, ninguém vai. O cara vai assistir 10 de novembro. Nós estamos neocolonizados. E centro do Pacheco, mas ele não vai assistir outro jogo. O pernambucano não tem isso. Japa, amigo de Leto, nós Esporte estamos Santo não tiver neocolonizados até o gogó em tudo. Quando você liga a televisão, quando você ouve uma música, tudo está sendo empurrado do sul para o nordeste, do sudeste para o nordeste. Então a gente vai reagir, a gente não quer O isso. pessoal diz assim, vamos comemorar a Semana de Arte Moderna, que foi eminentemente paulista, para não dizer paulistana. Eu digo, no dia que eles comemorarem, lá em São Paulo, a nossa, por exemplo, Semana do Regionalismo, Congresso Regionalista, que foi liderado por Gilberto Freire, e com ideias muito mais modernas e inovadoras e originais do que a imitação que eles fizeram dos ismos europeus. Eu disse, se São Paulo comemorar a nossa semana, que foi um pouquinho depois, em 1926, aí a gente comemora deles também. Mas nós estamos cansados desse neocolonialismo, de botar na nossa cabeça que o que vem de São Paulo é nacional e o que vem daqui é regional. Como se São Paulo fosse o Brasil de verdade. São Paulo é mais uma região. Tanto é que eu inventei aí nesse livro de 2002, eu inventei um termo curioso, sudestino. Tu acreditas que a palavra sudestino... Ela não existe. Não existia. Não existia. É um neologismo. Guimarães Rosa aplaudiu você. Mas eu acho que se ele tivesse vivo, eu iria gostar. Porque se existe nortista, sulista, nordestino e sudestino. Quer dizer, sudeste é o Brasil de verdade, os outros é tudo região. Claro que não. Então, óbvio que não. Tudo é região. Então vamos botar o nome. Quem nasce em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais é o quê? Sudestino. Espírito Santo é o quê? Sudestino. Não esquecer disso. Eu gostei. Isso, exatamente. Então eu preciso reagir a isso, porque, como eu digo, a minha pernambucanidade, o meu amor por isso aqui, supera a minha razão, Jacques. E eu não vou mais brigar contra. Entendeu? Aí o cara até perguntou para mim, então por que você botou o nome podcast? Eu não posso mudar uma coisa que eu não inventei. Aí seria tá entendendo? Então eu aceito, eu estou trabalhando. Quem gostava de radicalizar nessa questão era Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna dizia, shopping center... Eu vi uma palestra dele dizendo isso, cara. Tudo, né? E isso é neocolonialismo também, né? No vocabulário, mas também a gente não pode viver, né? De manhã bem cedo até... Eu odeio esse glass, ele dizia. É centro de compras, nada de shopping center. Mas é isso, terminamos então. Sítio, você, né? Tem mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para fazer a você. Eu quero ouvir de você. Existe democracia? Last question. Existe democracia com voto obrigatório, Jacques? É uma pergunta boa, né? Mais para cientista político, né? E você me pegou nessa, né? Eu não refleti exatamente. Mas tudo que é obrigatório, né? Mexe com a vontade, né? Com a autonomia do indivíduo. Aí depende, né? Algumas sociedades mais educadas, informadas, né? Talvez o indivíduo ele consiga, né? Decidir pelo voto, independentemente da obrigatoriedade, porque o voto é realmente um exercício importante de participação e cidadania, para você dizer sim ou não a indivíduos ou a ideias. Agora, no caso brasileiro, em que o voto é obrigatório, né, senão você não tem direito nem a tirar... nada! Né, é uma imposição, né, não deixa de ser uma tentativa de você, né, mesmo por imposição, tornar uma participação maior da população. Mas eu lhe confesso que eu não tenho posição firmada. Eu queria ouvir você, e eu imagino como você é um cara muito... você tem a ideia assim, olha, eu preciso entender, estudar mais para dizer alguma coisa, acho fantástico, sabe? Mas eu tenho, e talvez a minha seja bem precipitada, você me permita dizer isso. Não consigo ver nenhuma coerência num processo democrático com voto obrigatório. Sabe? Eu não entendo porque nenhum mandatário se debruçou sobre isso. E diga assim, peraí, calma. Né? É igual a questão coletiva. Não existem leis coletivas. Existe lei individual. No mundo não tem essa obrigatoriedade. Então, por
que essa característica tão absurda? A gente está num país que se diz democrático, mas que obriga a votar. Né? Eu vejo aí... Estão brigando um bocado de coisa. Estão brigando um bocado de coisa. Esse é mais perigoso. Mas assim, é um motivo para outra discussão. Eu sei, mas o voto é uma coisa... Né? Eu acho que essa questão ela é passageira. A do voto ela é eterna. Ninguém, Jacques, levanta e diz assim, peraí, cara, tem alguma coisa errada aí. Eu quero propor uma discussão sobre... É o que? Uma cláusula pétrea? Né? É pétreo que eu sou obrigado a votar? Então eu não estou diante... Não tenho nem posição firmada, como eu falei, a gente pode refletir a respeito, mas assim, eu não tenho também o domínio, digamos assim, da parte constitucional, jurídica, né, sobre essa questão. É porque, como eu disse, eu estou sendo... Mas sua opinião é importante e é coisa para a gente refletir. Exatamente, eu queria discutir isso, né? E vou discutir isso, que eu espero que algumas pessoas que eu tenho convidado venham, para que a gente discuta isso, porque são pessoas do legislativo. Constitucionalista. Exatamente. Legislador, eu, a priori, como ser humano, me sinto agredido. Eu queria ter o direito de escolher não votar. Tá faça o debate e eu vou escutar. No demais, olha, você tá... Isso aqui... Já que se perguntou, ô Carlos, Japa, por que você criou um ambiente como esse? Esse é um ambiente de descentralização da informação. Aqui eu posso trazer... Estamos precisando muito disso. A sociedade pode ouvir um gigante como você, na minha opinião, e eu não estou sendo... Né? Eu acredito mesmo nisso. Eu queria mais pessoas como você na sociedade. Né? E a juventude não ouve Jacques. Então, Jacques chegou... Pô, caramba, cara, você trouxe para a gente um número de informações que praticamente muda a visão, eu diria, geoespacial do momento histórico. Né? Você trabalhou num momento obscuro ali, você trouxe para mim informação que eu nunca imaginei, vou te levar para os meus alunos, que a gente teve uma capitania antes do sistema de capitanias. Né? Quer dizer, eu vou levar alguma comitiva ao Instituto Arqueológico, porque eu quero olhar aquela escrivaninha. Você é muito bem-vindo, você e todos os seus alunos, seus amigos, principalmente essa juventude que lhe admira, que lhe segue, que aprende com você, que troca ideias. Forme o grupo, vá lá no Instituto, ou grupos, será sempre bem-vindo. Lembrando que está sempre aberto no horário comercial durante a semana e aos sábados pela manhã até o meio-dia. Jacques, vocês têm uma bandeira oficial temos muita coisa utilizada da Revolução. A minha vida, eu não posso ficar sem olhar para ela, cara. Vai lá. Entendeu? Olha, foi um prazer enorme, né, aprender com você. A gente não conversou, né? Você me ensinou aqui coisas maravilhosas, né? E eu fico muito feliz. Só em você estar aqui, para mim, já é uma honra. E essa gurizada vai adorar tudo o que você falou, né? E eu espero, como eu disse, descentralização da informação significa o exercer de um ser livre. A condição humana só pode ser considerada após a descentralização da informação. Quem controla as informações, Jacques, tem o poder na mão. E o podcast é o retirar do domínio tirano da centralização da informação, né? E eu me sinto feliz. Tomara que você continue com muitos outros. É muito importante isso, tudo que você falou, essa descentralização. Ninguém deve ter o monopólio da informação, muito menos da verdade. Então, é importante a ideia nova, o debate, e é assim que se constrói uma sociedade mais sadia. E a gente está precisando muito disso. Quero te agradecer enormemente e já te intimar a voltar outras vezes, nos visitar aqui, né? A gente está começando, né? Já, e para mim... é um amigo querido de muitos anos e tem sempre a minha Vamos bater uma foto, Fabiano, para encerrar. Alegria, né? sempre de participar de um debate. Pô, que maravilhoso. Eu aprendi tanto, entendeu? Que foi fantástico. Essa gurizada vai aprender tanto, né? Que coisa maravilhosa. Eu vou falar até o último minuto sobre isso. Então, um prazer enorme, meu amigo, né? A gente fica por aqui. Vamos bater uma foto, Fabiano, para comemorar a estadia de Jacques Ribeboim, né? No nosso pequeno podcast. Fabiano é um craque. É o cara da técnica, né?